Bom dia mulher, bom dia você que está chegando nesta live. Eu, Marcela Gumiero, psicanalista clínica, quero receber você com todo o meu coração, com todo o meu carinho. Quero convidar você a ficar nesta live porque hoje nós vamos falar sobre uma força que é mais poderosa do que a morte. E essa força se chama amor. O amor, e não é qualquer amor, é o amor que constrói, é o amor que transforma, é o amor que restaura o que estava perdido, restaura o que parecia perdido. Se você tem algo a recuperar aí na sua vida, se você tem algo a recuperar aí na sua casa, na sua família, com o seu marido, com os seus filhos, com você mesma, por que não? Com Deus. Se existe algo que parecia estar perdido, eu tenho uma notícia para te dar. Existe algo que é capaz de curar, de restaurar, de transformar. E esse algo se chama amor. Por isso, fique nesta live e eu quero convidar você a chamar mais pessoas para essa live, a estar conosco nesta live. Eu quero acolher você que já está chegando. Deixa eu olhar aqui os nominhos. A Nélia de Carvalho, bom dia, Nélia, bom dia, seja bem-vinda. Aliás, para você já é boa tarde, né? A Nélia que está lá na Itália. Fizemos uma live deliciosa juntas. Nélia, receba meu carinho, meu abraço, seja muito bem-vinda. Convide mais pessoas para estar aqui conosco, Nélia. A Maria que está nas minhas lives, gente, desde a primeira live que eu fiz há mais de um ano. Maria, seja bem-vinda, minha querida, bom dia. Deixa eu ver quem mais está chegando. O Fabiano está aqui, né? O Fabiano que está na técnica e arrumou tudo aqui, o cenário para nós. Obrigada, viu, Fabiano? Saiba que a sua vida é importante, saiba que você é precioso. E Dilce... Bom dia, Dilce! Saudade de você, seja bem-vinda. Vamos chamar mais pessoas? Gente, por favor, convide mais gente para essa live. Vamos estar aqui unidas, vamos estar aqui juntos, por que não? Hoje o Fernando conversava com ele no café da manhã e ele dizia assim: meu amor, pare de falar só para a mulher, fale para a família toda, fale para o marido, fale para os filhos. Então, bom dia, família! Bom dia, família, você que está chegando aqui. Vou ouvir o meu marido. O que vocês acham? Bom dia, família. Vamos falar assim? Olha só, vamos colocar uma canção. Quero pedir mesmo que você encaminhe essa live para mais pessoas. Eu vou encaminhar usando aqui o aviãozinho. Apesar de que o Fabiano já faz isso para nós, né, Fabiano? Mas eu vou mandar aqui para umas carinhas que estão aparecendo aqui neste celular, para mim. Convide mais pessoas a estar nessa live. Convide, obrigada. Obrigada a você que já está aqui, obrigada a você que está chegando. Pronto, enviei aqui para umas 20 pessoas, hein? Quero pedir que você também, Nélia, que você, Maria, que você, Dilce, encaminhe essa live para mais pessoas. Vamos, enquanto você faz isso e encaminha essa live para mais gente, eu vou colocar aqui uma canção maravilhosa. E eu quero convidar você a ouvir essa canção e a cantar comigo. E eu quero dizer para você que hoje o céu se abre. Hoje o céu se abre lá para derramar sobre mim e sobre você o seu amor. Escute, olha que linda. Sobre os corações toda graça do Pai. Diga isso. Eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo,
ser fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, Alegria. hoje o céu. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações Toda a graça do Pai, diga eu E você? também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai, do meu Pai, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. oh, oh. Vem, Espírito Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus nos encher. Nesta manhã vem nos encharcar do teu amor, do teu poder. Vem Espírito Santo de Deus curando toda ferida, toda mágoa, todo Hoje eu ressentimento. posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Venha nos dar a graça de renascer neste dia, Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Ah, vem sobre aquilo que parece perdido, Espírito Santo. Com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, oh, oh. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir. Toca, Senhor, cada mulher que está chegando, cada marido, cada filho, cada família que está chegando. Vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, Cada mãe, cada mulher, cada filha, cada filho, cada marido, Espírito Santo. Vem então deixa Espírito fluir. Santo. Deixa fluir Eu esse só aplaudo o Espírito Senhor, Santo. mas deixa fluir. Deixa fluir esse Espírito Santo de Deus aí onde você está. Deixa fluir esse Espírito Santo que é derramado sobre nós neste dia, nesta hora em que você está aqui comigo ao vivo, ou você que está assistindo depois esta live. Deixa fluir o Espírito Santo de Deus, que é capaz de curar e de restaurar tudo o que estava perdido. Esta é a palavra para nós hoje. O que é que estava perdido? O que é que parece perdido aí, mulher, homem, marido, esposa, filhos, família? O que é que parece perdido? Quero dizer para você que existe uma força capaz de restaurar todas as coisas. E esta força se chama amor. Repita comigo aonde você está. A palavra amor. Amor, amor, amor. Esta é a palavra capaz de recuperar, capaz de restaurar
aquilo que parecia perdido. E hoje, eu gostaria de trazer isso para você nesta live, mas deixa eu não quero ficar engessada com aquilo que eu preparei, mas eu quero estar aqui nas mãos do Espírito Santo para que Ele me conduza, para que Ele me conduza a cada palavra. Eu tinha notado uma outra passagem, mas me vem outra agora aqui no meu coração, que é justamente a palavra do filho pródigo. Você conhece essa palavra da Bíblia? E eu sempre vou trazer aqui a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é a fonte de toda sabedoria. Ela é a fonte de todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela não é em si mesma. Eu dizia para 2 pessoas que eu atendi essa semana que se eu não puder viver aquilo que está aqui escrito, se eu não puder viver aquilo que está aqui na palavra de Deus, em cada versículo, em cada trecho, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, se eu não puder viver tudo que está aqui, eu poderia jogar essa palavra fora. Não quero, falando isso, estar pecando contra o Espírito Santo, não. Mas eu quero para esclarecer a você, para dizer para você, que o próprio Deus, quando mandou o seu único filho, Jesus, para vir aqui na terra, para ser como nós, o próprio... O ar tá ligado, mas tá fazendo um calor aqui, gente. Peraí. Acho que não tá ligado, não. Pera lá, gente. Deixa eu ver aqui que eu pensei que eu liguei, mas não tinha ligado, não. Nossa, Deus, 24 graus. Passando mal aqui. Curitiba tá frio, mas aqui dentro não tem uma janelinha, né, gente? Pera lá. Ao vivo é assim mesmo, né? Nossa, Deus, tava passando mal. Agora que eu vi que não tava ligado. Pronto, gente, voltando. Foco, Marcela. Foco. Olha aqui, ó. Presta atenção. Se eu não puder viver aquilo que está na palavra de Deus na minha família, com meu marido Fernando, com o meu filho Mateus, com o meu filho Samuel, com a minha filha Isabela, de que adianta? De que adianta? E é tão legal que lá em Coríntios, ó, o Fabiano vai ter trabalho para cortar a live depois, porque eu começo falando uma coisa, depois eu vou falando outra. Mas deixa eu trazer aqui o que eu tinha anotado. Olha aqui. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3. Paulo vai falar em Corinto. E é tão legal porque quando a gente consegue ver o contexto bíblico, o contexto histórico da palavra de Deus, a gente vai entender que lá em Corinto, naquele momento em que Paulo fala esta palavra aqui, os dons espirituais estavam sendo muito valorizados. Então, Jesus já tinha ido ao Pai, já tinha mandado o seu Espírito, todos estavam vivendo ali os dons do Espírito Santo, tanto que no capítulo 12, antes dessa passagem, vai falar sobre as manifestações do Espírito, a respeito dos dons do Espírito. Paulo fala antes: não quero que vivais na ignorância, sabeis que quando ainda eram gentios, éreis como que induzidos e levados ao culto de ídolos mudos, por isso era. E aí ele fala: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos.
Então ele vai falar aqui, ó, a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro é dada fé pelo mesmo Espírito, a outros são dados dons de cura pelo mesmo Espírito, a outros o poder de fazer milagres. Olha, foi o próprio Deus que colocou em nós tantos dons. O dom de curar doentes, gente, eu, Marcela, nós já rezamos por pessoas doentes e elas foram curadas. Eu tenho essa experiência na minha casa, na minha família. Quantas curas físicas já aconteceram na nossa casa. A minha irmã Dani, quando tinha 15 anos, que foi diagnosticada com hidrocefalia, e nós começamos a rezar, eu nem sabia que era possível Jesus curar. Imagina, eu tinha acabado de conhecer o grupo de oração com 14, 15 anos. E a minha irmã Dani tinha 18 e ela foi diagnosticada com hidrocefalia. E aí eu contei pro pessoal do grupo de jovens, não, nós vamos colocar o nome dela em oração. E eu comecei a rezar muito e eu chorava pedindo a Deus, cura minha irmã, Jesus. E depois minha mãe trouxe a Dani para um outro médico aqui em Curitiba, na época era Maringá. E a minha irmã foi submetida a outros exames e o médico olhou e disse, estranho, ela não precisa fazer cirurgia não. Ela tem hidrocefalia, mas é compensada, eu nunca vi isso antes. Ou seja, minha irmã que primeiro precisava fazer uma cirurgia, colocar um caninho da cabeça, passar pelo pescoço, vir até o estômago. E o médico dizia, vai ficar aparente um caninho aqui dentro. E eu chorava, eu falava, Deus, cura minha irmã, Jesus. Eu tinha tanto medo que ela morresse na mesa de cirurgia. E Jesus curou. Passou um tempo, muito tempo depois, ela teve o meu sobrinho. Antes dela casar, descobriu foi fazer uns exames para uma cirurgia que ela ia fazer, descobriu um problema raro no coração. O médico que fazia ecografia do coração falou assim, nunca ninguém te falou que você tem a síndrome tal, falou o nome da síndrome, uma síndrome rara. O médico na hora falou, eu vou ligar para a médica fulana, ela é especializada nessa síndrome, amanhã você vai operar. Porque ela estava prestes a fazer 30 anos. E quem tem essa síndrome normalmente morre aos 30 anos. E a minha irmã foi diagnosticada à beira de fazer 30 anos. Então eu estou contando isso aqui para você para dizer, sim, Deus nos deu os dons para curar, para falar em línguas, o dom de milagres, o dom da profecia, o discernimento dos espíritos, a diversidade de línguas, a interpretação das línguas. E Paulo fala que é o Espírito Santo quem realiza isso. E eu me lembro que lá no comecinho da minha caminhada, que eu fazia tanto retiro, e retiro de dons, e eles diziam assim, os dons, eles são dons de serviço. Ou seja, esses dons, eles não são para mim, para a minha glória, não são para o meu ego, mas são para servir o outro. E olha que lindo, quando Paulo, no capítulo 13, percebendo que talvez as pessoas estavam colocando os dons acima do amor, ele vem aqui no capítulo 13, anota para nós, Fabiano, 13, de 1 a 3, por favor. Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse meu corpo para me gloriar, mas não tivesse amor,
de nada aproveitaria. Olha que coisa mais linda. Eu estou lendo aqui de 1 a 3, mas é para frente mesmo. 3, isso. O amor é magnânimo, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso nem arrogante. E por que é que eu estou trazendo esta palavra hoje? Porque eu, como terapeuta, eu, como quem escuta pessoas que vêm com inúmeras situações, algumas vezes eu preciso parar e falar: Senhor, qual é a direção? E algumas vezes nós ficamos até, puxa, se for por aqui vai dar boa, se for por aqui também, mas Senhor, qual é a sua direção? E quando nós não sabemos qual é o certo a fazer, eu me lembro quando eu fiz faculdade de Direito. Eu nunca me esqueço que um dia um professor de Direito, sendo tão questionado pelos alunos ali na sala de aula, que falavam assim: mas e se acontecer tal coisa? Mas e se acontecer tal coisa? Mas e se acontecer tal coisa? E o professor ia respondendo e respondendo. Aí chegou um que falou assim: mas e vai ter uma hora que a gente não vai mais ter o senhor para perguntar? Nós vamos ter que agir como advogados? Como é que nós vamos fazer? Aí o professor disse assim, muito sábio aquele professor. Ele disse assim: você não estuda direito para saber todas as leis. Você estuda direito para aprender a ter bom senso. Eu achei fantástica a explicação daquele professor de direito civil na época. Ele dizia: você não estuda direito para saber todas as leis. E naquela época, gente, nem tinha celular ainda. Eu me formei em 1999, com 22 anos de idade. Colei grau no ano 2000, em janeiro do ano 2000. Naquela época não tinha celular ainda, ou se tinha, eram poucos. A gente tinha os códigos para consultar a lei, era tudo consultando no código. E olha que interessante que eu me formei em 99, eu terminei a faculdade, colei grau em 2000, e em 2002 surgiu o novo Código Civil. Então eu fiz uma faculdade estudando no Código Civil antigo. Em 2002 surge o novo Código Civil. E ali, quando surge o novo Código Civil, eu lembrei desse professor. Eu falei: nossa, que interessante. Porque a gente nem sempre vai saber todas as regras. E aí a gente estudava para ter bom senso. Quando você pegar uma ação na mão, tenha bom senso. E eu trago esse conhecimento para cá também. Travou? Ô, Luíse, tudo bem, Luíse? Seja bem-vinda. Jéssica Subkoviak, bom dia. Gevaneide, Solange, imagem congelada e sem som. Travou, Fabiano? Será que travou? Parece que não, parece que tá rodando aqui. Tá travado? Se tiver tudo certo, põe um joinha aí pra mim, por favor. Voltou. Obrigada, Maria. Olha só. E aí, na vida familiar, na vida com filho, na vida com neto, na vida com marido, na vida com amigos, na vida como um todo, esse bom senso que nós temos que ter, ele precisa ser baseado nesta palavra: amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Ou seja, se eu não me amar primeiro, se o amor para o outro é maior do que o amor a mim,
tem algo errado aí. Se amor ao outro é maior do que amor a Deus, tem algo errado aí. Olha aqui. O amor não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Não leva em conta o mal sofrido. Gente, quantas vezes alguém nos faz mal e nós ficamos remoendo aquele mal. Nós ficamos falando, repetindo, ficamos remoendo. E olha o que diz a palavra de Deus, não leva em conta o mal sofrido. Ontem eu falava com a Sônia, minha querida Sônia, que me ajuda aqui em casa todos os dias. Eu falava com ela, Sônia, perdoa o seu pai. E a Sônia é mais velha que eu, o pai dela já faleceu há muito tempo. Ela dizia, Marcela, ele já morreu. Ele era muito ruim. Eu dizia, não importa, Sônia. Não importa. Deixa Deus julgar seu pai, deixa Deus cuidar. Não fique tomando veneno. Esperando que o outro morra. Quando eu falei isso para ela, ela falou, mas ele já morreu. Mas é no sentido dessa morte de alma. Não tome veneno com a mágoa que te fizeram, esperando que o outro morra. Perdoe. Perdoar nem sempre vai ser se sentar à mesa junto. Mas ame. Ame. Não leve em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça. Não se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Se há profecias, desaparecerão. Se há línguas, cessarão. Se a ciência desaparecerá, com efeito conhecemos parcialmente e profetizamos parcialmente. Mas quando vier o que é completo, desaparecerá o que é parcial. Olha que interessante, que forte. Então, sem amor, até mesmo os dons mais espirituais se tornam como um ruído, como um bronze que ressoa, ou um símbolo que retine, ou seja, um barulho sem significado. Na linguagem da psicanálise, uma fala sem afeto é apenas um ruído emocional. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Hoje de manhã aconteceu uma coisa aqui em casa. E aí eu conversava com o Fernando, algo a respeito do Mateus, né? E eu conversava com o Fernando. E eu dizia para ele, amor, eu fui um pouco dura com algo que aconteceu com relação ao Mateus. E aí eu fui conversando com o Fernando no café da manhã, depois que ele voltou da escola, levou a Isabela. Eu fiquei aqui em casa com o Samuel, que está na cama com gesso na perna, né? Samuel vai ficar mais 40 dias com gesso da coxa até o dedão do pé. Estava jogando futebol, um amigo jogando futebol veio com a chuteira no meio da canela do Samuel. A chuteira no meio da canela do Samuel quebrou a tíbia, o osso da canela. Na frente, a fratura na frente foi linear. Atrás foi como que um zigue-zague. O doutor falou assim, tem que colocar esse gesso grande para colar bem coladinho esse osso. E o Samuel, desde quinta-feira, com o gesso na perna. E é claro que eu, como mãe, a primeira coisa é pensar, meu Deus, como é que esse menino fez isso com meu filho? E aí, a primeira coisa que o Samuel falou, quando nós ainda estávamos com ele lá no hospital, o Samuel disse, mamãe,
Não foi proposital. Não foi proposital. Olha o coração de criança. Vendo que ali era um esporte, que era uma brincadeira e que de repente isso podia acontecer com qualquer um. E eu falei, meu Deus, Samuel, é verdade. Qualquer um poderia ter se machucado. Ele disse assim, mamãe, eu ainda salvei o meu amigo, porque ele ia na bola e eu falei, não, pode deixar que eu pegue a bola. Quando eu fui na bola, esse outro que estava sendo zagueiro saiu correndo, veio e tá! Com a chuteira no meio da minha canela. Poder olhar para todas as coisas com essa base que é o amor é algo muito forte. E aí eu conversava com o Fernando no café da manhã. Oi, filho, o Matheus entrou na live. Eu dizia para ele assim, amor, dá para recomeçar? Será que a gente pode começar de novo? Vamos começar de novo? Vamos olhar com amor, vamos ter mais misericórdia, vamos ter mais piedade, vamos ter mais compaixão. Será que dá para começar de novo? E aí ele dizia sim, e ali nós começamos a fazer uma oração ali no café da manhã, eu e o Fernando, e eu chorei muito por perceber que muitas vezes, porque veja gente, eu tô falando tudo isso aqui para vocês, mas eu sei que na vida real as coisas acontecem assim, atropelado. Não é verdade? Nem sempre dá tempo de parar, respirar, pensar. Ai, meu Deus, como é que eu ajo aqui? Como é que eu ajo assado? Ai. Às vezes é difícil e a gente age no roupante da situação. E aí, a depender de como, a depender daquilo que eu trago, veja, eu trouxe aqui algo para ilustrar para vocês. Que eu, Marcela, tive a minha realidade de vida, a minha casa de origem. Eu tive a minha casa de origem, a forma como eu fui criada, na minha infância, aquilo que formou o meu eu, o meu caráter. Eu trago a minha realidade, a minha história. E aí eu me caso com o Fernando. Olha aqui, eu trago a minha história. E aí eu caso com o Fernando, que teve a sua casa de origem, que teve a sua família de origem, que na minha casa as regras eram umas e na casa dele as regras eram outras. Concorda comigo, sim ou não? Vamos lá, vamos participação na live. Olha aqui, deixa eu até fazer um desenho aqui, ó. Gente, eu desenho como canto. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui. Nossa senhora, haja palitinho, né? Haja palitinho. A minha casa de origem, meu pai, minha mãe, que é só assim que eu sei desenhar gente, palitinho. Meu pai, minha mãe e nós 4. A Dani, eu, a Ana e a Carol. 4 meninas. Na casa do meu marido, o pai, a mãe dele, o meu marido e a irmã dele, só 2. Então, eu que tive a minha criação e o Fernando que teve a criação dele. E nós resolvemos nos encontrar. Nós resolvemos, né? Deus, que usou a sua cola, a cola do matrimônio, o Espírito Santo que me soprou de Guaíra até Curitiba,
que trouxe o Fernando de Cianorte até Curitiba. Os 2 pés vermelhos, mas nos encontramos em Curitiba. Olha aqui que legal, gente. Esse Espírito Santo que realiza tudo em nós, que me trouxe até Curitiba e que eu encontro o Fernando e nós nos unimos em matrimônio. Nós que trazemos a nossa história de origem. Nós que tivemos, eu, Marcela, que tinha... Escute, presta atenção. Eu estou falando isso aqui não é para acusar, não é para condenar, mas é para ilustrar. Uma vez eu fiz uma prova, eu nunca fui de 10, mas as minhas notas eram boas. Eram sempre boas. E um dia eu tirei um 10. E fiquei assim, louca para mostrar para meu pai a minha prova, o meu 10. E eu me lembro que eu fiquei ansiosa para mostrar para ele a prova, o meu 10. E eu me lembro que quando eu mostrei a minha prova para ele, o meu 10, ele olhou para mim e falou assim: hã? 10? Ah, tá bom, não fez mais do que a sua obrigação. Eu lembro que aquilo me doeu na alma, porque existia ali muito, né, você só estuda, então você tem que só tirar 10. E ainda se tirar, não fez mais que obrigação. Era o jeitão dele. Ele que não pôde estudar, que teve que trabalhar, porque veio de uma família de origem muito simples, muito pobre. Então ele tinha esse conceito, né? O GG, aquele pai que eu amo tanto. E, apesar disso ter doído em mim, eu, de alguma forma, trouxe para minha casa de origem não, que agora eu construo com o Fernando, resquícios desse comportamento, resquícios dessa formação, desse ensino, desse jeito de olhar a vida e olhar o mundo. Eu que tive um jeito muito mais duro na criação, trago da minha família de origem. E o Fernando, que foi bem diferente, bem o contrário. Não estou falando aqui que um era certo e o outro era errado. Olha que interessante. Nós vamos para nosso casamento, nós vamos para a vida adulta, achando que o jeito que a gente foi criado é o certo. Outra coisa, meu pai se tornou funcionário público. Então, ele tinha regradamente as férias todo janeiro. Ele escolhia janeiro como férias, 30 dias de férias ininterruptas, que sempre aconteceram desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, tinha esse 1 mês de férias. E o meu pai, que ama praia, era a regra de que todo ano a gente tinha que ir para a praia pelo menos 10 dias. E aí, gente, a gente ia para a praia, vocês não têm noção da festa que meu pai fazia. E era aquela organização toda. E a gente ia para casa da minha avó. E muitas vezes meu tio ia junto. Meu tio lá de Jandaia do Sul. E ali ele ia para o mercado. Naquela época a gente morava no interior. E a minha mãe comprava leite do leiteiro. Quem aqui é do leite do leiteiro, gente? Passava a carroça do leiteiro. Minha mãe já ia lá e pegava logo 4 litros de leite. Fervia aqueles 4 litros de leite numas leiteira desse tamanho que ela tinha. Aquilo formava uma nata, gente, dessa grossura. Quem aqui tomou leite do leiteiro? Conta pra mim. Conta pra mim aqui quem tomou leite do leiteiro, gente. Ota, vamos participar da live? Hein, pessoal? Amarildo? A gente tomava o leite do leiteiro. Só que quando a gente ia pra praia, meu pai ia no mercado e comprava uma caixa
de leite longa-vida. Eu me lembro do gosto do leite longa-vida. Era maravilhoso. A Gevaneide contando aqui, kkk. Ele comprava aquela caixa de leite longa-vida para levar para a praia. Quando a gente ia descendo assim a serra, eram horas. A gente saía 4 da madrugada lá do norte do Paraná para descer a serra até a praia. Normalmente as praias do Paraná, porque era mais perto, né? E quando passava na estrada, lá na serra, meu pai parava e comprava um cacho de banana. Mas não era uma penca, era um cacho. 4 crianças, mais meus primos, gente. Era uma festa. Aí, quando a gente chegava na praia, meu pai ia no mercado, comprava aquele monte de fruta, melancia, suco, laranja, peixe, camarão. Minha mãe fazia camarão na moranga, camarão, não sei o que lá, bobó de camarão, peixe assado, era aquela festa. Que delícia! Só que também tinha o lado de todo dia tomar bastante caipirinha, bastante cerveja. E muitas vezes as coisas não eram tão legais. E aí, quando eu caso com o Fernando, a primeira vez que eu vou à praia com ele... Gente, eu tô aqui rasgando meu coração, me abrindo para vocês. Ó, a Luíse falou, eu tomava só quando ia na casa da avó. Isso marca, né, Luíse? Olha só. Primeira vez que eu fui pra praia com meu marido, com meu sogro, com a minha sogra. Eles alugam um apartamento pequenininho, a gente fica ali. E aí meu sogro chega e fala assim, eu vou comprar algo para o almoço. E eu falei, nossa, que gostoso, a gente já tinha ido pra praia, tava todo mundo cansado. Aí ele chega com uma sacolinha, com uns três tomatinhos, alguns limões e um bifinho para cada um. E a minha sogra já estava ali organizando para fazer um arroz. Eu lembro que quando eu olhei aquilo foi um choque para mim. Um choque de realidade. Eu que tinha a minha casa, a minha família de origem. O Fernando com a família dele de origem. Mas um pai que eu não conheci tão amoroso, que era o meu sogro, que já está na eternidade. Um pai que era tão amoroso que quando a gente chegava, o meu sogro beijava na testa do meu marido. Meu marido falava assim, pai, eu te amo. Ele dizia, e eu então? E eu que tive esse pai que nunca tinha falado eu te amo para mim. Eu não me lembro se ele já falou. Mas que com as atitudes dele, ele demonstrava amor, comprando o leite longa-vida. Comprando o leite longa-vida, as frutas, o peixe. Olha que forte isso. Um que demonstrava amor fazendo as coisas e o outro que dizia eu te amo. E aí a gente se junta, eu trazendo as minhas marcas, eu trazendo aquilo que me construiu durante toda a minha vida, durante toda a minha infância. Forma a minha casa, a minha família hoje, que somos eu, Fernando, Mateus, Samuel e Isabela. E que na vida, no dia a dia, no acordar, no ir buscar na escola, no levar para a escola, na hora do almoço, na hora do jantar, precisamos demonstrar amor aos nossos filhos. Precisamos realizar as coisas do dia a dia. E às vezes eu acho que tem que ser do meu jeito, e às vezes o Fernando acha que tem que ser do jeito dele. E às vezes a gente se perde, a gente não sabe exatamente qual é a forma certa. Às vezes eu acho que eu tenho que ser mais dura com o Mateus. Essa semana eu disse assim pra ele, escuta que é,
Não sei se ele ainda tá na live. Falei, escuta aqui. Vai acabar esse semestre, eu não quero mais saber de faltar na faculdade. Eu quero ver seu boletim. Fui dura com o Matheus essa semana. E aí ele chega pra mim e fala assim, mãe, minha nota foi essa. Fiquei com 10 em filosofia. Eu falo assim, meu Deus. Qual é o jeito certo? Qual é o jeito certo de agir, gente? Qual é o jeito certo? Eu preciso entender que o jeito certo não importa. Tudo é parcial. Tudo será parcial quando chegar o que é inteiro. E o que é inteiro? O amor. Eu trouxe a minha vida, o Fernando trouxe a dele, e não existe mais o jeito certo, o jeito errado. Tudo ficou misturado. E hoje nós precisamos nos sentar, nós precisamos conversar. Eu vou abrir mão daquilo que para mim era importante, mas que hoje eu vejo que não é tão importante. O Fernando vai abrir mão daquilo que ele achava que era certo e hoje juntos vamos construir a nossa realidade, o jeito que para nós vai ser o certo, mas baseados em quê? Baseados no amor. Tem que ser baseado no amor, senão nós vamos errar. Se não tiver amor, no verso 2 do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, se não tiver amor, nada sou. Paulo amplia, mesmo quem tem o dom de profetizar e compreende grandes mistérios, grandes ciências, ou até tem uma fé poderosa, se não tiver amor, não é nada. Ou seja, aqui ele não diz, não valho nada. Ele diz, nada sou. Ou seja, a minha identidade está ferida, desintegrada, sem amor. E aí hoje de manhã eu falava com o Fernando, eu chorava com ele, dizia, amor, dá para recomeçar? Dá para começar de novo? E aí olho para Deus, peço o Espírito Santo ali em oração com Ele, e Deus enche o meu coração do amor dEle, e eu posso transbordar esse amor. E eu posso colocar o meu orgulho de mãe de lado, o meu orgulho de mãe. Sabe aquela coisa? Sabe quem eu sou? Eu sou sua mãe. Eu posso colocar o meu orgulho de lado, mandar uma mensagem e dizer, filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E se a gente duvida de que esse é o jeito certo, é só a gente olhar para a passagem do filho pródigo, que é o que eu ia dizer lá no comecinho. Que o filho sai, que o filho pede tudo, pede a herança, gasta tudo, faz tudo errado, volta e o pai está ali te esperando. E Deus faz isso comigo e com você. Deus faz isso, é ou não é verdade, comigo e com você, gente? Se a gente pisar na bola, se a gente fizer tudo errado, se a gente voltar e falar, Deus me perdoa, eu fiz errado, minhas escolhas foram erradas, o que é que Deus vai fazer com a gente? Ele vai nos amar. Ele vai nos amar, Ele vai nos perdoar, porque Ele sabe que a gente é falho.
Ah, Espírito Santo de Deus, enche o meu coração, enche o coração dessas pessoas que estão aqui, que estão ouvindo essa mensagem. Que nós sejamos cheias do seu amor, para transbordar para os nossos, para transbordar no lugar onde nós estamos. Às vezes, você vai ser chamada a transbordar em uma live. Mas deixa eu te falar, se você não transbordar primeiro para aqueles que estão mais pertinho de você, de nada vale. De nada adianta. Deus, talvez, aquela pessoa por quem você gostaria tanto que Deus tocasse, fizesse, nunca vai entrar numa igreja. Ah, Senhor, que eu pregue, se necessário eu use palavras. Já dizia Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, né? Ai, agora eu não lembro se é Santa Teresa ou se é São Francisco. Meu Deus do céu, me perdi aqui. Não importa. Um grande santo da igreja. Que eu pregue, se necessário, use palavras. Essas palavras aqui não vão talvez entrar no coração do seu marido, do seu filho, do seu neto, da sua neta. Você pregando, você falando, escuta aqui, ó, dó, 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 tá, 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 tá. Não! Mas o seu amor, a forma de agir, o ser humilde, o deixar a razão de lado muitas vezes para ter paz. Na psicanálise, isso ecoa com a ideia de que o eu se forma no espelho do amor recebido. Sem o espelho de amor recebido, não sabemos quem somos. Por isso, é muito importante que eu, Marcela, perdoe e entenda meus pais. Perdoe. Entenda dizendo, meu Deus, como ele fez tudo o que ele podia, como ele faz até hoje tudo o que ele pode. Dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que ele aprendeu. Eu perdoo e amo meus pais. Sei que eles deram tudo, 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 muito mais do que eles tiveram para mim e para as minhas irmãs. Eu preciso entender isso, perdoar, e o Fernando também. Entender e perdoar aquele pai que era tão simples e muitas vezes escasso na forma de agir. Quando a gente perdoa, quando a gente libera esses pais e diz assim, obrigada, pai. Às vezes sem falar para eles, gente, às vezes nós não vamos falar. Mas escreve uma carta dizendo, pai, eu te perdoo por tudo que eu não tive, tudo que eu não ouvi. Como eu queria ter ouvido que você dissesse, eu te amo, eu não ouvi. Mas eu te perdoo, eu te entendo. Porque agora eu te agradeço, porque agora eu vou construir a minha casa, a minha família. E aí, eu que não tive e que fico naquele sentimento de não ser, tenho a chance de recomeçar. Eu que chego até a psicanálise com um vazio interior, com o sentimento de não ser, por não ter tido a expressão pura e verdadeira do amor, eu posso construir. Eu posso construir um amor novo. E nós temos a chance, então, hoje, eu e o Fernando, de construir a nossa casa, a nossa família. Deixar o que ficou velho para trás. Deixar o que ficou velho para trás e recomeçar de mãos dadas e construir uma nova família. Um desenho bem
Temos a chance de construir novas memórias, de construir uma nova casa. Com qual base? Com a base do amor. E se errei, e vou errar porque sou humana, posso recomeçar. Amém? Amém? Que lindo isso, gente, poder recomeçar usando como base a palavra amor. Poder entender o outro, poder saber que o outro também traz os seus traumas. Como é bom poder olhar para o Fernando, ver as atitudes dele, entender que existem raízes ali, por isso age dessa forma. Eu, Marcela, ter misericórdia, ter paciência, poder conversar, poder abrir mão da minha razão, para que o amor reine, para que a paz reine. Poder entender que o Mateus é de um jeito, o Samuel é de outro, a Isabela é de outro. Ah, como é bom! Mas isso só é possível com a imersão ao coração. Só é possível ter esse amor dentro da minha casa hoje. Gente, eu falo isso com todas as letras. Só é possível existir amor dentro da minha casa hoje. A família Reis Gumieiro que se une. O Reis, que era o meu sobrenome de solteira. O Gumieiro do Fernando, né? Essa nova família que se forma. A partir do momento que eu posso imergir ao meu coração, curar as minhas feridas, curar as minhas dores, entender o que eu trouxe, poder imergir ao coração do meu marido, imergir ao coração dos meus filhos, entender que eles são assim por isso, por aquilo, por aquele outro, e poder construir essa casa baseada em amor. Ao nosso coração, ao coração do outro e ao coração de Deus, que é um esconderijo para cada uma de nós. Combinado assim? Amém, Solange. Amém, Solange. Deus te abençoe, você também. Quero agradecer você que esteve comigo aqui nessa live, a você que esteve comigo também lá no YouTube, no TikTok, 600 pessoas. Uau! 600 pessoas no TikTok. É isso, Fabiano? O pessoal do YouTube teve comentário? Teve, mas não tô enxergando, sabia? Tem uma luz bem na frente. Ah, Nilceia entrou lá no YouTube também. Ô, Nilceia! Nilceia não, a Nélia. Nélia de Carvalho. Marcela, vim aqui te ver. Elizabeth Dias, sim. Obrigada, gente, por você que esteve aí também no canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito no YouTube, vou te pedir que você faça isso pra mim. No meu canal, Marcela Gumieiro, vai lá, se inscreva no meu canal. Olá, Luiz, oba! Então, semana que vem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Segunda-feira é meu aniversário! 23 de junho, meu aniversário. Quem é que vai mandar parabéns? Faça o favor de mandar parabéns, hein, gente? Segunda-feira que vem eu faço aniversário. Eba, adoro aniversário. Olha só, eu amo aniversário. O Fernando veio de uma família que não era de comemorar. Juntos, como é que vamos fazer? A gente se acerta, a gente se combina e dá tudo certo. Olha só que legal. Então, para Luíse, que ainda não tem a sua família de origem, que bom, Luíse, que você está aqui, para que você possa formar a sua família com todo esse conhecimento, com toda essa cura e toda essa restauração. Isso é fantástico, como é bom. Né? A Givaneide, parabéns, que Deus abençoe você sempre, felicidade. Amém. Obrigada, Givaneide, já tá me dando parabéns aqui, ó. Gente, vamos embora mexer o doce, 12:01. Eu preciso correr lá, olhar o Samuel, porque ele não pode sair da cama de jeito nenhum, então tá tudo sendo levado para ele lá na cama, no quartinho dele. Ontem ele falava assim para mim, mamãe, eu não sei o que eu faço para te agradecer, mamãe. Olha o que você tá fazendo por mim, mamãe. Vocês põem comida para mim. Vocês trazem aqui no prato para mim, no quarto. Vocês trazem o papagaio para fazer xixi. Tadinho, gente. Ele falava assim para mim ontem. Mamãe, eu não sei como te agradecer. Olha o que vocês estão fazendo por mim. Eu falei, filho,
Eu te amo, filho, eu te amo tanto. Você acha que eu não ia fazer isso por você, meu amor? E ele ficou todo emocionado, né? O Samuel, que é todo sensível, ficou todo emocionado. E aí eu dizia pra ele, a gente te ama muito, meu filho. A gente vai cuidar de você até o último dia que você precisar ficar nessa cama. E o que eu puder fazer pra você, eu vou fazer. E ele ficou todo assim, se sentindo amado, se sentindo amado. Olha a construção do eu, né? Poder dizer pra ele assim, filho, mamãe e papai fazem isso. Mamãe e papai não sentem prazer, porque a gente corre, a gente se esforça, a gente tem que pagar boleto, a gente leva para a escola, busca da escola, acorda de madrugada, leva para o hospital, traz do hospital, paga plano de saúde, que esforço, socorro, Deus! A gente não tem prazer. O prazer do jovem, o prazer que não se preocupa com tantas coisas. Mas a gente tem sentido. E como é bom encontrar sentido nessas coisas, né? Na vida, no amor, na família. Poder encontrar sentido no outro que Deus me deu ali de presente para ser a mãe, né? O Samuel, eu falo, filho, Deus escolheu a mamãe e o papai para cuidar de você. Eu não sou a sua mãe, mas eu tenho a alegria e a graça de poder ser sua mãe. Que gostoso. Ai, que gostoso. Eu até tinha falado pra ele, filho, a mamãe tem live pra fazer amanhã, você faz comigo? Ele pensou, quanto tempo? Falei, 1 hora de live. Ele disse, faço. Olha que bonitinho, gente. Mas aí ele acabou acordando tarde, porque ele acordou de madrugada com um pouco de dor, e daí acordou, dormiu, enfim. Eu falei, não, fica aí, descansa, né? Olha lá que gostoso. A Givaneide, mande um abraço pra Bela. Solange, vem comer bolo. Solange, vem do Rio de Janeiro comer bolo comigo, segunda-feira. Vai ter bolo, vai ter bolo. A Tati, a esposa do Fabiano. Samuel é especial aos olhos do Senhor, ele é mesmo. Ele é mesmo, um menino muito especial. E eu ainda vou contar uma coisa pra vocês aqui, que ainda não tá na hora de contar, do Samuel. Givaneide de Melo, melhoras para o seu filho, o amor de mãe é puro e verdadeiro, só sabe quem sente. É verdade, né? Mas só é possível eu amar o Samuel assim, Givaneide, depois que eu curei o meu coração de mulher, sabe? De filha. Eu só consigo amar o Samuel assim, depois que eu curei o meu coração de filha. Viviane, a melhor mãe para o Samuel. Obrigada, Vivi. A Vivi que mora lá em Guaíra. Minha amiga de 20... Meu Deus. Quantos anos, Vivi? Quase 30 anos. Eu conheci a Vivi nos primeiros dias de faculdade. Na semana dos primeiros dias da faculdade. A gente já tem 30 anos de amizade. Meu Deus, Vivi. Esse rostinho aqui de carinha de 18, né? Vou fazer 48 segunda-feira. Bianca entrou, mas nós já estamos saindo, Bianca. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, Bianca, você, sua comunidade, sua família. Gente, obrigada por cada uma que esteve aqui comigo, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntas na próxima quarta-feira para mais uma live especial. Beijo, fica com Deus, tchau.